Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de modelo de gestão. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração e hoje, então, unidade de número 2, né? Então, dando continuidade à nossa aula, falando aí a respeito de planejamento, né? Então, planejamento, processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Tá? Então, já que estamos falando sobre planejamento, na verdade a gente precisa recordar, né, então, que foi a nossa aula, a aula de semana passada. E nesse sentido, então, né, dando a sequência, né, sequência não, mas falando, então, da aula passada, para poder dar a sequência, vamos falar, então, que semana passada falamos o que é modelo de gestão, né, então, todo gestor precisa de um modelo de gestão para poder fazer a sua empresa crescer e tantas outras questões, resolver problemas, né, então, para isso serve modelos de gestão. E nesse sentido, vimos também teorias da administração, né, então, vocês viram que através de teorias é que surgem os possíveis modelos de gestão. Cada época teve algum problema e nesse sentido, então, surge, né, então, uma solução, uma teoria para resolver o problema. Então, novamente, eu repito, né? Como que a gente consegue enxergar os possíveis modelos de gestão para nossa época? Preciso ver o contexto. Qual que é o contexto? Qual que é o problema, né? Então, existem alguns imperativos, como eu falei na semana passada, como a questão da competitividade, o uso das inovações, né? O consumidor cada vez mais exigente e então, mudanças constantes, tudo isso faz aí com que, né, então, surjam aí possíveis soluções do que a gente vive o momento dentro do cenário de negócios. E destacando aí a teoria clássica de Fayol. Através da teoria clássica de Fayol que surge o processo administrativo e aí sim a gente dá continuidade à nossa aula de hoje, né? Até porque, então, através do processo administrativo de Fayol é que surgem as 4 funções administrativas, que é planejar, organizar, direcionar e controlar. Para você fazer uma boa gestão, né? Então, basta não, né? Você executa bem essas 4 funções e, então, nossos 3 encontros, a gente vai falar apenas dessas 4 funções, os possíveis modelos de gestão. Tá? Então, vamos seguir contextualizando a nossa aula de hoje, indo ali ao quadro, então, teremos que, então, na nossa aula de hoje, falaremos mais a respeito de planejamento e atuação do gestor. Segundo momento, vamos falar aí planejamento novamente, tipologia, processo e aspectos na prática, no sentido de, né, então, como funciona o planejamento dentro da empresa, como que eu posso gerar um planejamento, né, então, ver tudo isso dentro da prática. E ainda, tecnologias e ferramentas de gestão. Então, quais são as ferramentas de gestão que vão me auxiliar no processo do planejamento e ainda aspectos emergentes do planejamento. Nesse último tópico, se vocês observarem, né, então sempre teremos aí possíveis tendências para, né, então aqui nós estamos falando a respeito do planejamento, tá? Então, essa é a ideia da organização do livro, tá? Existem inúmeros modelos de gestão, mas agora a unidade número 2, vamos falar sobre o planejamento e as possíveis ferramentas, né, então, de gestão que auxiliam o processo de planejamento. Mas, né, após a teoria, eu preciso contextualizar na prática. E nesse sentido, então, vamos trabalhar hoje a empresa Evolution, que é uma empresa de jogos digitais. E a nossa personagem de hoje é a Carolina. Ela é a gerente de planejamento e, então, ela tem um grande desafio de criar, né, ou desenvolver uma transformação na gestão, que é a implantação, na verdade, de um programa de boas ideias e inovação, né? Então, esse programa, ele vai gerar competitividade na empresa, tá? E, então,
vamos pensar aqui, empresa de tecnologia precisa de inovação? Sim, constantemente, e é por isso então que, então existe essa empresa justamente para contextualizar então a prática da gestão da inovação. Então, uma boa aula para todo mundo. Atuação do gestor. Nesse sentido, para falar de planejamento, eu preciso ainda ir para alguns conceitos importantes para que eu possa entender o que é o planejamento. E nesse sentido, então, vamos ali a primeira definição importante. Eu preciso entender o que é uma organização. Por que organização, professora? Para entender de processos gerenciais, tá? Então, todo administrador, ele vai administrar uma organização, que esta pode ser também uma empresa. E olha só, então, a organização é um agrupamento sistemático de pessoas reunidas para realizar um propósito específico, Então, professora, mas para quem entender o conceito do que é organização, Então, esse conceito é importante por duas questões ali dentro da definição. Primeiro, então, trata-se, toda organização, tanto empresa ou ainda clube, associação, sindicato, Também organização, sim, prefeitura, tá? Órgãos públicos, privados, pequenas, grandes corporações e assim por diante. Todas elas, uma reunião de pessoas, e essa reunião de pessoas serve para atingir aquele objetivo específico da empresa. Por que que eu preciso saber disso? Então, o gestor que vai administrar tudo isso precisa, primeiro, lidar com pessoas para atingir aquele objetivo, tá? Então, nesse sentido, voltando novamente ao quadro, essa reunião de pessoas, eu preciso criar uma estrutura ou ainda a palavra certa, organização, Coloco todas as pessoas e trabalho em forma de estrutura. Então, quando a gente vê uma pirâmide organizacional, ou mesmo um organograma, então ela vai estar organizada em alta gerência, média gerência ou ainda nível operacional. O nível operacional, ele vai realizar as tarefas, o gestor intermediário ou gerente, ele vai cuidar do departamento e alta gerente, então é que vai tomar a decisão como um todo para a empresa, Então, tomar decisão é, então, justamente, então, criar o objetivo organizacional. E ainda, então, o que é o processo administrativo, Então, voltando à questão das teorias da administração. Em 1916, Fayol, quem determinou, então, que todo administrador ele precisa, para fazer uma boa gestão, exercer as 4 funções administrativas, Então, planejar, organizar, direcionar e controlar. Então, indo ali ao quadro, tá? Então, o que é o processo gerencial ou processo administrativo? 1916, Fayol, quem determinou, Então, o processo gerencial e representa o meio pelo qual, então, todo gestor, então, atua dentro das organizações. Então, vamos entender as 4 funções. O que consiste o processo administrativo? Dentro do planejamento, então, a primeira função administrativa, o gestor ele vai estabelecer aquele objetivo, então, o qual, então, a organização ela pretende alcançar. Opa, então, além do objetivo, precisa ainda estabelecer, então, como chegar, Então, um importante passo, então, para que a empresa ela seja competitiva, que ela possa crescer e assim por diante. Tomou a decisão, estabeleceu o objetivo e como fazer aí.
né? E preciso organizar os recursos de acordo com esse objetivo. Opa, a empresa ela precisa ser competitiva e rápida, então vamos organizar os recursos, principalmente as pessoas. E aqui as duas funções seguintes correspondem à ação. A ação daquilo que foi estabelecido, que é o nosso objetivo. Planejei, estabeleci objetivo, eu preciso das pessoas. Lembra que toda organização ela é uma composição de várias pessoas, tá? E para alcançar esse objetivo, então o gestor ele precisa de coordenação e fazer, olha, o objetivo é esse, vamos para a ação? E por último, a última função é o controle. As pessoas estão executando a função, certo? Né? Tentando atingir os objetivos organizacionais. Agora, o que define se o gestor ele é realmente bom? Você alcançar aquele objetivo estabelecido no início no planejamento. E é por isso o gestor ele vai realizar o controle. A todo momento eu verifico o que foi planejado, qual o objetivo, quais foram os caminhos estabelecidos, né? Quais os resultados esperados. E é durante o controle, então, o gestor ele vai lá, verifica, avalia, analisa, né? Então é isso, para poder atingir aquele objetivo, precisa executar bem as 4 funções, por último, a realização do controle. E a última questão que eu preciso entender para fazer uma boa gestão é o conceito de eficiência e eficaz. E olha só, o processo de gerenciamento consiste na atuação do gestor para fazer as coisas de forma eficaz e ainda eficiente. E eu pergunto para você, você sabe a diferença entre um e o outro? Então, como a gente acabou falando de processo administrativo, ou seja, gerenciar através das 4 funções, planejei, organizei, direcionei, controlei, estou chegando ali no resultado. E aí, será que esse gestor ele foi eficiente ou foi eficaz? Eficiência e eficácia sempre tem a ver com os resultados alcançados pela empresa. E é por isso que muitas vezes ouvimos, o fulano é eficiente, aquela empresa ela é eficaz. Agora, vamos saber a diferença entre as duas. Indo ali ao quadro, então, temos, olha só, eficiência tem relação com os meios que os gestores utilizam para fazer o que deve ser empregado, fazer o que deve empregando o mínimo de recursos, né? Então, por exemplo, um exemplo é a utilização de tecnologia. Eu trabalhei com recurso ou com a forma, né? E nesse sentido, então, alcancei a eficiência, maior produtividade, maior economia, tá? Isso significa uma forma de gerar eficiência. Agora, o que é eficácia? Então, grifando aqui os fins que os gestores utilizam para atingir os objetivos organizacionais, ou seja, o resultado. Então, novamente um exemplo para que você possa entender a diferença entre eficiência e eficaz, né? Eficaz significa resultado ou objetivo final. Então, quando você tem uma meta de venda, por exemplo, né? Então, olha, por mês você precisa vender X. Alcançou X, você foi eficaz, né? Mas nem sempre, mesmo o vendedor sendo eficiente, o que é eficiente para um vendedor? Ele tem uma comunicação muito boa, sabe relacionar-se bem com as pessoas, né? E muitas vezes ele convence as pessoas a comprar os seus produtos, porém não atingiu, né? Então, o ideal é que toda empresa ela faça as coisas de forma eficiente, trabalhando os meios e atingir os objetivos e ser eficaz, tá? Então, é esse o conceito e a sua importância. Então, indo ali novamente ao quadro, ainda trabalhando as competências de CATS, todo administrador ele precisa das habilidades ou competências técnicas, interpessoais, conceituais e
também políticas, né? Então, tudo isso para você poder atingir os seus objetivos. E vamos falar a respeito de projetos para poder entender o que é planejamento, né? Então, alguns podem me questionar o seguinte: professora, o que eu faço para poder planejar bem? Né? E aí, então, o meu conselho é, fazer assim, olha, trabalhe com gestão de projetos, até porque a gestão de projetos nada mais é do que você planejar bem, detalhar, sistematizar, né? Então, você faz todo ali um projetinho ali com todos os detalhes, né? Qual que é o objetivo, quais são os recursos, em quanto tempo, a que custo, quem são as pessoas que vão trabalhar nessa equipe, em qual período, né? Então, tudo aquilo detalhado, então é um planejamento e isso nós chamamos de gestão de projetos, tá? Então, indo ali ao quadro, o que significa um projeto? Olha só, então, o projeto ele se diferencia dos trabalhos, né, dos trabalhos rotineiros dentro da empresa e é por isso, então, ela é verificada como um empreendimento independente. Ou seja, então essa primeira questão muito importante, né? Ela surge de repente de uma situação que o gestor ele quer resolver. E aquilo ali para ser muito bem feito, né? Então, ele vai falar assim, então vamos usar a gestão de projetos justamente porque o resultado dela, ela é muito importante para a empresa. Então, vamos trabalhar em forma de projetos e isso faz com que os resultados realmente, né, então, sejam alcançados de acordo, então, com todo aquele detalhamento que exige um projeto, tá? Então, voltando ali novamente ao quadro, todo projeto, ele é um empreendimento independente e por isso mesmo possui propósito e objetivo específico. Vamos pensar aqui, implantação de uma tecnologia. Então, tem início, meio e fim. Terminou a implantação do projeto, da tecnologia, acabou o projeto, né? Então, a terceira característica, início e fim, bem definidos. Entrega um único resultado, ou seja, é você cumprir com aquele objetivo, com qualidade, claro. Possui recursos próprios, ou seja, tanto financeiro, tecnológico e ainda humanos. E ainda tem administração e estrutura administrativa própria, ou seja, né? Então, como que nasce então um projeto? O projeto ele surge de uma situação que deve ser resolvida, então, né, monta-se uma equipe, uma estrutura própria apenas para resolver aquela dada situação. E aí, a outra pergunta, nesse sentido, como que eu começo a elaborar um projeto, professora? Comece com um anteprojeto. O que é um anteprojeto? O anteprojeto é, né, o pré-projeto ou ainda, em palavras simples, faça, né? Então, os principais, até para que você possa se familiarizar, né? Então, para entender o que vem a ser esse projeto. Então, indo ali ao quadro, veremos os principais requisitos para esse anteprojeto. É uma proposta de projeto que define sem aprofundamento, né? Então, mas, porém, as principais partes, você precisa já entender quais são elas. As justificativas, ou seja, objetivos e demandas, né? Por que, então, a importância daquele projeto? Então, você vai justificar falando do objetivo e qual será a demanda para aquela empresa. E ainda, possíveis métodos, né? Então, se eu vou, então, desenvolver uma gestão de projetos em cima de inovação, né? Quais são os possíveis métodos, tecnologias, né? E conhecimentos para desenvolver
isso aí. Então, isso são métodos. Custo, né? Quer dizer, opa, para poder implantar isso aí, eu preciso ver, até porque a empresa ela tem um recurso já definido, determinado, né? E eu preciso ver se é viável financeiramente, se a empresa ela se dispõe, e por isso a importância da viabilidade de custos. Ainda, benefícios estimados, e aí eu preciso ver o ponto de vista, principalmente com relação a expectativas dos grupos de interesse. Quem são os grupos de interesse? Então, muitos dos projetos, né, fala assim, olha, vai alavancar as vendas da empresa, vai trazer competitividade a partir do momento que eu justifico e coloco isso aí. Quem são os possíveis beneficiados, né, então, que agrega, então, o projeto, né? Então, eu preciso ver. A minha empresa, ela tem investidores, stakeholders. Opa, então preciso caprichar, né? Então, preciso ver o que eles desejam, né? Então, até porque na próxima etapa eu preciso detalhar, né? E nesse sentido eu preciso ver, então, quais são os interesses das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E aí sim, né? Preciso criar o escopo de um projeto. O que vinha a ser o escopo de um projeto, professor? Escopo? Criei o anteprojeto e agora, neste momento, é a hora aonde o escopo de um projeto é a descrição detalhada do projeto e do produto. E, nesse sentido, quais são os passos que eu preciso seguir para gerar esse escopo, né? Então, vamos imaginar aqui, pessoal, tá? Início do projeto até o fim. E aqui eu vou enumerando, detalhando o que é preciso fazer, quem está envolvido, quais são os recursos, qual o tempo necessário, enfim, descrever todas as atividades possíveis para este projeto. Então, primeira etapa, planejar o gerenciamento do escopo, né? Quer dizer, então, olha, né, quais as possíveis pessoas, possíveis recursos, possíveis tecnologias que estão envolvidas, neste projeto. Coletar os requisitos. O que são requisitos, professora? Requisitos são, né, então, as partes, as características essenciais para o sucesso. Não basta só finalizar o projeto, mas lembra dos stakeholders, aqueles também interessados meu projeto, eu vou lá, né, e verifico, falo assim, olha, né, o que é interessante, então, para os interessados, os gestores, para o departamento, né, então, o que é preciso eu colocar? E, de repente, dentro desses requisitos, né, questão tempo, a gente precisa terminar em tal tempo, requisito, né? Enfim, a gente precisa, então, né, de um fornecedor de excelente qualidade, né? Então, são alguns dos requisitos conforme o tipo do projeto. Voltando ali novamente, então, ao quadro, definir aí, né, a partir do momento que eu tiver esses requisitos, incluí-las, definir o escopo do início ao fim, né? Quais são as atividades, quais são as pessoas, em quanto tempo, qual o custo, e aí criar a estrutura analítica do projeto. A partir do momento que criei todo o escopo, eu vou colocar em fases ou etapas. Isso facilita muitas vezes eu verificar, olha, primeira etapa concluída, no tempo certo, com custo, né? E assim por diante, é onde eu obtenho o controle quanto ao tempo, custo, questão de qualidade e, por fim, validar o escopo e controlar o escopo, né? Então, tudo isso corresponde à gestão do projeto. Então, verifique que é apenas uma descrição, né? Então, do que envolve para cumprir aquele objetivo, e a gente pode concluir que nada mais é do que um planejamento bem detalhado a respeito de um objetivo específico. E vamos agora falar a respeito do
planejamento. Planejamento é a primeira função do processo administrativo, tá? Então, indo ali ao quadro, então, temos aqui. O planejamento é o primeiro das 4 funções administrativas e é o processo de estabelecer objetivos e decidir a maneira de como alcançá-los, né? Então, se o processo administrativo desenvolvido por Fayol, né? Ele fala assim, olha, todo gestor precisa, então, realizar bem as 4 funções administrativas, planejar, organizar, direcionar e controlar. E tudo começa com o planejar. E nessa função consiste de você estabelecer, então, aonde a empresa ela quer chegar. Então, quando você vê missão, visão, valores, né, de uma empresa dentro de um planejamento estratégico, o que é, né, o objetivo organizacional? É a missão da empresa, aonde ela quer chegar. Visão, né? Visão quer dizer, olha, né, então a empresa deseja ser a líder, a mais, né, valorizada, né? Então, a visão. E valores de que forma você vai chegar a cumprir com esses objetivos. E muitas vezes a gente vê a palavra sustentabilidade com respeito e com ética, né? Então, existem aí, né, a questão missão, visão, valores, que nada mais é do que os objetivos organizacionais. E nesse sentido, então, voltando novamente ao quadro, como que eu vou desenvolver esse meu planejamento? O planejamento analisa informações passadas, atuais e prováveis e resulta em ações para o futuro. O resultado do processo do planejamento é o plano, né? Então, pensando, professora, como que eu faço para conseguir, né, então, estabelecer o objetivo organizacional da minha empresa? Eu não tenho nem noção de como começa, né? Eu vou estabelecer um objetivo qualquer, o que eu faço? E nesse sentido, então, é muito importante fazer uma avaliação, uma análise primeiro, né? Então, cada empresa, ela vai estar numa determinada situação, ver todo o contexto histórico da sua atual situação. Então, internamente eu verifico e ainda eu preciso ver, né, então, contexto externo à minha empresa, né? Então, quais são os fatores que vão influenciar a questão da economia, a questão legal, né? Os meus concorrentes, consumidores e tantos outros fatores como a pandemia, que a gente não tem controle, mas eu preciso verificar justamente, né, então, para que eu possa tomar uma decisão de como reagir, né, a possíveis situações de uma pandemia ou de fatores externos. E é por isso, então, mediante esse objetivo que eu crio, então, também desenvolvo qual será o meu plano. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, como que é o processo de planejamento? Então, olha só, primeira questão. Vou em busca de informações, tá? Vou avaliar vários tipos de informações, preciso ver também modelos e técnicas de planejamento. Opa, estou tendo aula, já estou tendo aí alguns conhecimentos, posso buscar mais livros, mais técnicas. E aqui, pessoal, eu acrescentei, eu acho que faltou, foi, né, oportunidades e ameaças, tá? Então, acrescente aí no seu slide, tá, que faz parte. A toda empresa, para fazer ou criar o planejamento estratégico, precisa avaliar quais são as oportunidades e ameaças com relação à análise externa. E ainda verificar internamente a minha empresa, as possíveis projeções e ainda definições que afetam o futuro. E nesse sentido, por exemplo, a questão da sustentabilidade, questões éticas, valores, tudo isso, então, vou avaliar e aí sim processar, né? Coletando todas essas informações, análise, interpretação de dados, criação e análise de alternativas. E aí sim,
a possível decisão, né? E então, avaliando todas essas informações, chego ao meu objetivo organizacional, minha missão, visão, valores, né? Quais são os possíveis recursos que eu vou utilizar para atingir esse objetivo e quais são os meios de controle, né? Então, se eu quero ser o líder no mercado, por exemplo, então, quais são os parâmetros que vão, né? Então, eu preciso, dentro do planejamento, já definir quais são os parâmetros de resultado, né? Então, que eu preciso alcançar para atingir aqueles objetivos. E nesse sentido ainda, professora, tá, objetivo, eu já entendi. Como que eu estabeleço ou crio planos? Então, indo ali ao quadro, tem aqui algumas atividades a serem realizadas. A empresa ela deseja ser líder no mercado, esse é o objetivo. O plano nada mais é do que, né? Então, o que cada departamento precisa fazer em cima daquele objetivo que é para todos? Precisa ser, né? Então, a empresa almeja ser líder no mercado. E aí o departamento de marketing vai criar, então, fixar as metas, né? Então, dentro daquele departamento, o que ela precisa fazer para ser líder no mercado? Então, a gente vai ter que chegar, fazer uma pesquisa de mercado e a gente precisa alcançar 100% não, 90% de satisfação dos clientes. Vamos fixar metas para poder alcançar o objetivo organizacional. Para isso, criar quais são esses compromissos, então, que o departamento precisa realizar para atingir essas metas? Desenvolver planos e ações eficazes, acompanhar o cumprimento dessas metas dentro do departamento e ainda manter a flexibilidade, até porque, né, o cenário muda constantemente e faço a revisão do plano ou início de um novo planejamento, né? Então, é isso. Então, todo plano também pode sofrer, sim, as modificações, né? Até porque, então, tá? Então, eu falo assim, olha, criei um plano, tá? Ou ainda, né, o planejamento estratégico, estabeleci um objetivo estratégico. Em 5 anos, pretendemos alcançar isso e aquilo. Vem a pandemia, vem, né, sei lá, cenário econômico não foi favorável. E aí? Claro, os objetivos continuam, mas eu preciso desse feedback constante, né? Então, fazer as adaptações necessárias e seguir novamente, então, a seguir os planos da empresa. E é assim que se realiza o planejamento. E ainda preciso falar que, né, da tipologia do planejamento, tá? O que acontece? O que é a tipologia de planejamento, pessoal? Então, indo ali ao quadro, temos que, então, quem define missão, visão, valores? A alta gerência, né? Então, aqui, quando um planejamento ele é a nível institucional, então, de alta gerência, a gente fala que o planejamento ele é estratégico, envolve toda a empresa. Então, aqui, missão, visão, valores. Agora, esse objetivo organizacional ele precisa chegar em toda a empresa, concorda? Né? Então, toda a organização ela é composta por várias pessoas e em vários níveis, né? Essas pessoas vai chegar esse planejamento estratégico a nível tático, quer dizer, no departamento de marketing vai ter um plano a ser seguido, no departamento de produção um outro plano a ser seguido conforme cada setor. E isso nós chamamos de, então, plano tático. Agora, o que foi estabelecido aqui em cima vai chegar também a nível operacional? Sim, a nível de tarefas, tá? E aqui nós chamamos de plano operacional de uma função, né? Então, em forma de tarefas. E assim, então, né, todos conseguem entender o que é o planejamento estratégico e o que precisa ser feita, né? Então, é isso, a função da empresa é justamente comunicar e fazer com que o objetivo estabelecido lá em cima chegue para todo mundo.
E vamos resolver, então, a nossa situação problema, tá? Lembrando aí da empresa Evolution, né? E a empresa Evolution, então, precisa desenvolver um projeto para a criação de um programa de boas ideias e inovação. E a Carolina, ela ficou responsável. Nesse sentido, então, qual que é o contexto? Vamos ajudar a Carolina a desenvolver uma aprendizagem consistente sobre a atuação do gestor, além de uma abordagem sobre desenvolvimento de um anteprojeto, tá? Ainda, né, em função desse anteprojeto, sistematizar as informações na forma de um anteprojeto e, por último, elaborar o escopo completo desse projeto, que é o projeto de inovação. Então, seguindo ali a parte de desenvolvimento, Carolina deve reunir as informações de que necessita para um processo de tomada de decisão, em que identifica o problema central, as suas opções e o seu resultado, né? Então, a primeira questão é a questão do planejamento. Qual que é o objetivo, né? E quando a gente fala em projeto, ele já vem realmente, né? Então, você já é incumbido de realizar ou resolver aquele objetivo específico. Cabe agora, então a Carolina desenvolver, né? Então, para resolver aquele objetivo, quais são os passos, quais são as pessoas a serem utilizadas, em quanto tempo ela precisa definir tudo em forma de um projeto. Voltando então, novamente ao quadro, então, definição do objetivo geral do projeto, que é justamente então um programa de inovação para a empresa. E vamos criar o anteprojeto. O anteprojeto nada mais é do que o pré-projeto, né? Então, o esqueleto do projeto para que você possa, então, já definir a justificativa, o porquê daquele projeto. O projeto de inovação, neste caso, é para que a empresa ela seja muito mais competitiva. Quais são os possíveis métodos? Então tem algumas tecnologias que vão me favorecer essa gestão de projetos. Trouxe conhecimentos específicos, um consultor pode auxiliar e assim por diante. Custo, qual que é o custo? Preciso levantar o custo de quanto vai custar esse projeto, a Carolina precisa levantar isso aí. E quais são os principais benefícios? Então, tratando-se de uma empresa de tecnologia, né, a gestão da inovação, ela é muito importante, até porque, né, então, as outras possivelmente estão indo no mesmo caminho e por isso, então, precisa ter inovação constante nessa empresa. Seguindo novamente ali ao quadro ainda, então, vamos desenvolver o escopo deste projeto. O que é o escopo mesmo? Escopo é um plano que reúne detalhes, então, deste projeto. É nesse momento, então, que eu vou detalhar do início ao fim quais são as atividades, qual o tempo e assim por diante. Nesse sentido, então, planejamento do escopo, né? Então, quais são as possíveis funções, atividades? A Carolina vai enumerar e vai colocar. Quais são os requisitos importantes para a gestão da inovação? Vou conversar com o meu chefe, né? Então, o que é necessário para garantir a qualidade desse projeto, né? Então, esses são os possíveis requisitos que eu devo incluir. Definição do escopo. Então, vamos detalhar a cada passo. Criação da estrutura analítica do projeto. Crio em subetapas do início ao fim, até porque isso vai facilitar, né, o acompanhamento e o controle de cada etapa. Validação do escopo e o controle do escopo. Então, de que forma vou validar e de que forma, então, então, quais são os critérios para garantir o controle desse projeto. Então, assim, finalizo o escopo. E agora o nosso momento de interação, tá? Espero que vocês estejam aí, né? Então,
com alguma pergunta, com alguma dúvida. Então, esse é o momento, então, do nosso momento de interação. Coloco também uma pergunta para que possa auxiliar, né, então, a nossa interação. A pergunta de hoje é: qual a importância do planejamento em uma empresa? Justifique e dê exemplos, né? Então, na sua visão, né? Qual que é a importância de um planejamento? E essas empresas que não planejam, né? O que acontece? Então, gostaria dos seus comentários. Aguardo a sua participação. Então, voltando ao nosso momento de interação, né? Então, a pergunta é, né? Então, qual a importância do planejamento dentro de uma empresa, tá? E nesse sentido, já comentando a respeito, né? O planejamento é isso, né? Então, você conseguir estabelecer um objetivo. Se a gente for pensar, falar assim, nossa, existem tantas empresas, aquelas grandes, as grandes corporações, como que elas chegam lá? Então, justamente isso, elas sabem planejar, estabelecer objetivos ambiciosos, né? Então, é isso que serve o planejamento. A partir do momento que você estabelece um objetivo, coloca lá todos os caminhos de como que você pode alcançar esse objetivo. Tá aí uma maneira, né? Então, de você poder, né? Pelo menos, né? Então, almejar e tentar buscar, né? Então, alcançar aquele objetivo. Um passo importante para o crescimento não só das empresas, mas como profissional também, você pode utilizar o processo administrativo, por que não estabelecer os seus objetivos, né, e os possíveis caminhos para o seu crescimento. Tecnologias e ferramentas de gestão. Nesse sentido, então, vamos falar aí de algumas tecnologias de gestão, né, e para a realização do planejamento, né, durante o processo do planejamento, eu preciso avaliar o ambiente da empresa, tanto o ambiente externo à empresa ou ainda avaliar a parte interna à minha empresa. E nesse sentido, né, será que existem algumas ferramentas de gestão que podem me auxiliar nesse processo? Então, indo ali ao quadro, nós temos então uma ferramenta bem interessante que é o benchmarking. O benchmarking é uma proposta de fácil utilização que pode contribuir com a melhoria de processos, produtos e serviços das empresas que buscam a excelência por meio da pesquisa de como as empresas mais bem-sucedidas funcionam, né? Então, traduzindo e comentando um pouco a respeito disso aí, né? O que é o benchmarking, professora? Então, vamos imaginar, durante ali o planejamento, vou estabelecer alguns objetivos e algumas, né? Falar assim, olha, preciso estabelecer alguns caminhos para poder chegar naquele objetivo. E
A parte ali de logística ou a parte de clientes, a gente tem uma certa dificuldade, né? Então, como que eu posso descobrir os possíveis melhores caminhos? Através do benchmark. Então, existe um problema, um possível problema, eu vou verificar no mercado com as empresas referentes, né? A parte de satisfação do cliente, aquela empresa, aquela marca, ela trabalha muito bem, né? Vamos observar, né? Então é isso, né? Através desse olhar com as empresas de referência, eu consigo sim alguns modelos. Então, benchmarking nada mais é do que você, então, olhar para as melhores, né? E nesse sentido, então, como que eu realizo o benchmarking? Então, indo ali ao quadro, tenho 4 etapas a serem seguidas. Primeiro, a questão do planejamento. Então, possivelmente estou com alguma dificuldade durante o meu planejamento, né? Então, o que eu preciso resolver? Né? Vamos imaginar aqui. Então ali no meio do processo eu preciso resolver a parte de clientes. Como que eu posso tratar melhor os meus clientes? Vou coletar as informações, isso, então vou buscar as referências no mercado. Aquela empresa faz bem, né? Então, talvez uma empresa de consultoria também me auxilie, indicando o que as empresas elas têm feito, né? Tudo isso, então, vem a questão da coleta de dados. E aí sim, análise e comparações. E aqui, uma parte importante, até porque, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem benchmarking. Professora, é só copiar o que os outros estão fazendo. Mas será que aquela empresa ela é igual à sua, né? Então, existem características ou particularidades nas suas em que, né? Então, o que a outra está fazendo pode não funcionar. Os recursos são os mesmos? Não. Então, nesse sentido, olhe o que, né, então, aquela empresa ela está fazendo, mas, né, então, faça as suas adequações. E uma dica bem importante para fazer bem o benchmarking, né? Então, além de você copiar, digamos assim, né, faça melhor que os seus concorrentes, né? Então, esse é um benchmarking perfeito, tá? Então, a próxima etapa, ainda ali é o quadro, além dessa avaliação e comparação, e aí sim, né, então, busco o meu modelo e faço a elaboração e a implementação desse plano de mudança, ok? E ainda, né, outras ferramentas para fazer a avaliação externa à minha empresa para poder criar, então, o meu planejamento estratégico. Então, vamos ali, análise SWOT. O que vem a ser o análise SWOT? Para que serve, né? Então, nesse sentido, essa é uma ferramenta também muito popular. Então, quando a gente fala planejamento estratégico, todo mundo fala assim, análise SWOT. O que consiste a análise SWOT? Você descobrir pontos fortes e pontos fracos, tanto internamente à sua empresa e também externa à sua empresa. Então, indo ali ao quadro, nós temos aqui, começa a descrever, por exemplo, olha só, fatores internos, olhe para dentro da sua empresa e descubra fatores positivos, isso a gente chama de forças, e os fatores negativos. Pegue um caderninho e coloque aqui. O que eu tenho de interessante dentro da minha empresa que representam as forças? Os meus funcionários são os melhores. O que eu tenho de fraqueza dentro da minha empresa que eu preciso melhorar? A tecnologia ela não é tão avançada assim. Posso descrever os outros, mas vamos lá. Fatores externos à minha empresa. O que eu considero como oportunidade, né? Então, a questão, vamos ver ali, comportamento de consumo, né? As pessoas gostam do meu produto, né? Então, tem uma boa aprovação dos meus consumidores. Ameaça, posso colocar aqui, então, fatores negativos, tanto a questão da pandemia, tanto a questão da economia hoje, né? Então, então existe sim fatores negativos relacionados a fatores externos, não tenho controle. Então, pensar assim, quando refere-se a questões internas da minha empresa, o gestor ele pode ir lá, né? Falta de tecnologia, posso tomar decisão
e eu mesmo resolver, né? Quer dizer, eu tenho controle sobre a situação que acontece internamente à minha empresa. Agora, economia. A economia não está lá legal. Posso controlar a economia? Não, né? Comportamento de consumo. Por enquanto, o consumidor está gostando de mim. Tem controle sobre isso? Não, né? O que eu posso fazer é, opa, tá legal. Vamos manter isso aí? O que eu posso fazer e quais são os planos para isso, né? Então, é isso. A análise SWOT, ele te dá um panorama, descreva todos ali os fatores positivos, negativos, tanto interno e externo. E crie lá, então, possíveis objetivos em função tanto do fator positivo e negativo. E possível é isso, então, dessa análise, posso estabelecer, né, então, possível objetivo organizacional. Tecnologias e ferramentas de gestão. Dessa vez vamos falar, né, então, tratar algumas tecnologias de gestão que vão me dar projeções, né, ou avaliações internas à minha empresa que vão favorecer, né, o desenvolvimento do meu planejamento estratégico, né? Então, como eu expliquei para vocês, quando eu crio um planejamento estratégico, preciso avaliar tanto externo e internamente. E quando vejo, então, internamente, preciso ver, né? Falar assim, olha, como que está a minha situação hoje, né? Então, preciso ver os principais indicativos de avaliação. E nesse sentido, peraí, deixa eu ver, financeiramente, como que eu estou? A parte de produção, a parte de clientes, satisfação dos clientes, como que eu estou? Agora, estabeleci um objetivo bem grande, que é, por exemplo, ser líder no mercado, ser reconhecida, né? Então, a minha marca ser reconhecida pelos clientes, né? Então, são vários os objetivos. E nesse sentido, então, para poder alcançar aquele objetivo, quais são as projeções necessárias, né? Quer dizer, hoje eu tenho 70% de aprovação dos meus clientes, eu quero chegar a 90%. Quer dizer, no plano financeiro, hoje nós estamos assim, né? Quanto eu preciso para chegar naquele objetivo? Então, existem várias projeções e eu preciso de algumas ferramentas para auxiliar nesse processo. Então, indo ali ao quadro, primeira questão, hoje vivemos a era tecnológica e é essencial toda empresa ela estar amparada por um bom sistema de informação gerencial. Sistema de informação gerencial, ou ainda conhecida como SIG, é um conjunto de componentes interrelacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação e análise do processo decisório, né? Então, de uma forma bem simples, né? Então, nada mais, o uso da tecnologia que colete informação, faça avaliação, né? Me traga informações importantes para a minha tomada de decisão. E durante o planejamento, sim, preciso, então, de informações, e o uso da tecnologia me possibilita com muito mais agilidade e facilidade. Tenha um bom sistema de informação gerencial. Como que eu escolho, então, tipo de sistema de informação gerencial? Então, indo ali ao quadro, tenho que, né? Preciso ver, na verdade, qual é a sua estratégia ou ainda modelo de gestão atual. E, então, amparada por uma tecnologia de informação, acabo, né, então, definido qual é o meu sistema de informação gerencial. As empresas necessitam de informações e conhecimentos úteis ao seu processo decisório na solução de problemas gerenciais, né? Então, aqui, nada mais existem hoje inúmeras tecnologias, né? Então, qual que é o foco? Ou qual que é a estratégia ou objetivo organizacional da sua empresa? Então, existem vários problemas,
interessante é isso, que você tem um bom sistema, né? De preferência aquela que abrange as principais áreas de interesse, né? Opa, o atendimento ao cliente é importante dentro da minha empresa, faça, né? Então desenvolva ou, né? Então adquira um bom sistema de CRM, por exemplo. Ah, professora, minha empresa tem foco na questão da produção, né? Então existem aí vários sistemas também, né, relacionados a isso, que relaciona estoque, vendas, produção, né? Então toda aí a inter-relação entre setores, essa informação junta, então para a melhor tomada de decisão. E ainda uma outra ferramenta interessante dentro desse processo de avaliação interna à minha empresa, né? Então, é o Seis Sigma. Então, indo ali o quadro, temos aqui, o que vem a ser o Seis Sigma? Então, é uma metodologia de abordagem sistêmica que envolve toda a organização e visa reduzir as falhas próximas a zero, para melhorar o desempenho por meio da melhoria contínua dos processos administrativos e também operacionais, né? Então, de forma também resumida, né? Então, o que vem a ser explicar para vocês, então, essa ferramenta do Seis Sigma. Então, ela envolve, na verdade, uma gestão da qualidade, né? E o foco então, desenvolver defeito zero ou quase zero. Então, para isso utiliza a metodologia estatística, aonde então a todo momento é verificado, é medido, quanto nós temos de defeito e qual que é o objetivo da organização. E a palavra Seis Sigma, ela tem esse significado, né? Então, que é o objetivo do Seis Sigma, gerar qualidade, né? Em função dessa palavra Seis Sigma. O que é Seis Sigma, professora? Seis Sigma é o objetivo, alcançar 3,4 defeitos em um processo de 1 milhão. Ambicioso, né? Então, é exatamente isso. Mas esse defeito que nós estamos falando, né? Então, ele é amparado novamente, né? Então, a colaboração dos funcionários, os funcionários precisam ter a visão sistema do todo da empresa, até porque, então, precisam ser resolvidos vários problemas para eliminar, então, esses defeitos, né? Consequentemente, isso traz a redução de custos, a melhora na qualidade dos produtos e esse processo de melhoria contínua, aonde? Onde que nós estamos agora? Espera aí, quantos sigmas nós já alcançamos, né? Ainda estamos no 4 sigma conforme os cálculos estatísticos. Vamos encontrar mais problemas, vamos resolver mais problemas, né? Então, melhoramento contínuo, depende dos funcionários dentro de uma abordagem sistêmica. Isso é, então, um processo de Seis Sigma. Então, indo ali novamente ao quadro, a sua implantação, ela demanda forte comprometimento da alta gerência, treinamento dos funcionários para que eles possam desenvolver essa resolução dos problemas, recursos, alinhamento estratégico e uma estrutura que atue disseminando e consolidando a mudança da cultura organizacional, ou seja, né, então as pessoas precisam estar realmente, né, então comprometidas com esse processo. Então, o processo Seis Sigma, ela funciona dentro da questão da melhoria contínua e aí começa sempre assim, definir qual o problema a ser resolvida. E durante essa resolução, vamos verificar o quanto a empresa ela está, né? Então, verificar o desempenho da empresa. Aqui foi medido, né? Quantos defeitos é produzida atualmente? Então, estamos num parâmetro aí de 4 sigma. Então, vamos lá. Então, vamos resolver mais um problema. Analisar de onde vem o problema, né? Então, quem, né, compromete o quê? Avaliação sistêmica, até porque, então, os funcionários, eles precisam eliminar o problema pela raiz. Objetivo, qual que é o objetivo? Defeito zero, o problema não pode
persistir ou continuar, né? Então, é feito o processo de melhora e a avaliação e o controle. Nesse sentido, então, verificar, será que o problema ali foi resolvido de fato, né? Então, preciso acompanhar, né? E sempre o processo de melhoria contínua. Vamos começar de novo? Definir qual problema a gente pode resolver, né? E assim por diante, até chegar ao 6 sigma. O que é o 6 sigma, pessoal? 3,4 defeitos em 1 milhão, né? Então, isso gera a qualidade dos processos e maior satisfação dos clientes. Quando eu falo de planejamento, né? Então, vamos, né? Então, criar um objetivo organizacional. E nesse sentido, eu preciso avaliar o cenário de negócios, e a gente já sabe, né, que o cenário de negócios ele é competitivo, existe as questões tecnológicas para serem utilizadas, né, mas existe uma questão muito importante, né, também aí falada aí ao longo da disciplina, que é a questão da inovação. Né? A inovação hoje acaba sendo, na verdade, uma questão de sobrevivência, né? Principalmente para aquelas empresas que trabalham com tecnologia. E nesse sentido, então, olha, vou criar estratégia. Dentro da minha estratégia, preciso incluir a questão da inovação, né? Então, dentro dos objetivos organizacionais, né? Então, quero ser líder no mercado, mas para isso estar amparada dentro da questão da inovação. Então, indo ali ao quadro, a importância de uma empresa inovadora. Para Williams, a inovação organizacional é a implementação bem-sucedida de ideias criativas em uma organização. E aqui, pessoal, não basta apenas ser criativo, mas, olha só, a criatividade, uma forma de inovação organizacional, é a geração de ideias novas e ainda úteis, né? Então, a empresa inovadora é aquela que, além de ser criativo, precisa desenvolver coisas novas e úteis ao mercado. Né? Então, muitas pessoas têm sim boas ideias, mas aí falam assim, para que isso serve? Né? Será que alguém se dispõe a comprar isso aí? Então, tem essa questão. Para ser inovadora, precisa agregar valor e principalmente ser útil ao mercado. E nesse sentido, aí a pergunta essencial das empresas que inovam. Quem gera inovação? E quando a gente fala de inovação, muitas pessoas, muitas vezes, confundem com tecnologia. Mas, professora, você não falou que hoje, né, a gente vive a tecnologia, não é verdade? Não são as tecnologias que criam inovação? Né? Então, graças a Deus, apesar de tanta tecnologia, quem cria inovação são as pessoas, né? Então, coisas novas, não. Quem cria coisas novas ainda são as pessoas, não as tecnologias. E é nesse sentido, então, para uma empresa ela ter a gestão da inovação, precisa sim criar condições, um ambiente para ter essas pessoas criativas. Então, indo ali ao quadro, temos que, olha só, então, o que eu preciso fazer para ter a gestão da inovação? Williams indica que um ambiente organizacional criativo reúne todos esses componentes. Primeiro, então, preciso trabalhar as pessoas que desenvolvem a inovação. O ambiente de trabalho precisa ser desafiante, né? Não basta as pessoas serem criativas, mas desafiá-las constantemente. E ainda ter o incentivo organizacional. O que pode ser esse incentivo organizacional? Então, eu falo assim, desde a questão da estrutura da empresa, quer dizer, então mais à frente a gente vai ver que, né, a estrutura precisa ser
horizontal, professora, e não vertical, né? O que significa isso? Então, a participação das pessoas, né? Então, quem toma a decisão são as pessoas e, nesse sentido, as pessoas é que geram inovação. Recursos, né? Opa, não basta ser criativo, né? Eu preciso de recursos para poder trabalhar isso aí. Então, existe todo um preparo dentro da empresa para criar esse ambiente inovativo. Ainda ali ao quadro, então, a questão da liberdade entre os funcionários, muito importante durante esse processo criativo e inovativo. E, por último, a inexistência de obstáculos organizacionais. E quando eu falo de obstáculos organizacionais, né, eu falo assim, nossa, o que pode vir a ser esses obstáculos? Desde, né, a visão do gestor. Então vamos inovar, mas não se ouve, não existem líderes que motivam, né? E tantos outros fatores aonde o funcionário, muitas vezes, ele pode ser criativo, mas ele se desmotiva durante o processo. Por quê? Porque não existem condições para a inovação. Tá? Então, quebrar todas as barreiras inovativas, né? Então, o gestor, ele precisa estar atento a tudo isso aí. Então, indo ali novamente, ali ao quadro, as organizações conseguem criar vantagem competitiva para si, caso possuam uma competência diferenciada que lhes permita produzir, fazer ou realizar algo melhor que os seus concorrentes, né? Então, tudo que a gente faz de melhor, então a gente pode falar também que, né? Então, pode ser aí um processo de inovação. Nesse sentido, quem for capaz de promover a inovação tecnológica, rompe essa premissa e assume a competência diferenciada, passando à frente de seus concorrentes, né? Então, é isso. Hoje, então, a gente fala assim, qual que é o diferencial entre as empresas, né? Então, é justamente a inovação, né? Quer dizer, hoje, se nós temos tantos produtos parecidos e tantas ofertas, né? Quer dizer, opa, aquela ali, ela criou um diferencial, né? Criou um sabor diferente, criou né? Quer dizer, isso faz, né? Ressaltar os olhos do cliente e falar, eu quero experimentar, quero ir lá, né? Então, isso é vantagem competitiva, tá? Mas ressaltando também que quando a gente fala de inovação, não se resume apenas aos produtos e serviços, mas também processos, né? A forma de comunicar com seus clientes, e a tecnologia está aí, né? Então, inovando, sempre trazendo muitas possibilidades e ainda modelos de gestão. Para isso, preciso, então, de pessoas capacitadas. E vamos finalizando a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, vamos ali criar finalmente, então, né, finalizar, então, o projeto da Carolina. Então, contextualizando, desafio. Sistematizar para a Carolina como ela deve realizar um benchmarking para aprimorar os objetivos do planejamento. E aqui explicar para vocês. Peraí, professora, a Carolina ela não estava desenvolvendo um projeto, né? Então, para a inovação dentro da empresa, o que tem um benchmarking a ver com esse projeto? Na verdade, a Carolina ela quer incrementar, melhorar o projeto e pensou, falou assim, peraí, criei já, né? Então, toda ali a parte sistematizada, detalhada, né? Mas eu pensei o seguinte, deixa eu ver o que as outras empresas estão fazendo com relação à gestão, né? A gestão da inovação. E aí, quem sabe, então, melhorar o meu projeto, né? Então, boa ideia, vamos fazer isso então. Voltando ali novamente ao quadro. Então, em função disso, elaborar uma lista de atividades que deverão ser realizadas para aplicar o benchmarking. Ainda, quais os aspectos e os meios para garantir a implementação e o acompanhamento da execução do projeto, né? Então, quer dizer, aquela parte final. Então, olha, planejei, estabelecer o objetivo, os caminhos.
Então, de que forma no final da função administrativa planejar, organizar, direcionar e controlar? Para que eu tenha sucesso em todas as funções, eu dentro do planejamento eu preciso já criar alguns parâmetros de resultado para poder acompanhar. Então, também a Carolina, ela vai fazer isso aí, ok? Então, seguinte ali, resolução, desenvolvimento. O benchmarking possibilita que o gestor identifique aspectos ambientais externos e também faça uma avaliação interna. Professora, como assim? Né? O benchmarking também faz análise SWOT? Vamos imaginar que gestão da inovação, aquela empresa, né? Opa, então vamos pegar a referência e de repente consigo até uma visita técnica àquela empresa, até porque não é do mesmo setor, eles me permitiram avaliar a sua gestão. E nesse sentido, então, né, o que acontece dentro dessa análise, né? Começa a perceber, né, internamente, quais são as minhas fraquezas. Nossa, aquela empresa tem isso, aquela empresa tem aquilo ali, e começa a perceber as minhas fraquezas, né? E também os meus pontos fortes. Opa, aquela empresa está amparada por tecnologia, aqui também já está caminhando para isso. Tenho bons funcionários, ponto positivo, né? E a partir do momento que eu avalio, então, meu concorrente ou possível, né, empresa, também consigo fazer a avaliação externa no sentido de que, né, então, quais são os resultados aí perante os consumidores que aquela empresa ela consegue, né? Então, quais são as partes positivas e negativas quanto ao ambiente, principalmente com relação aí ao consumidor, né? E outros fatores como a tecnologia, consigo enxergar tudo isso. Então, voltando ali novamente ao quadro, então, quais são as oportunidades e ameaças do ambiente externo e ainda pontos fracos e pontos fortes do ambiente interno. Então, consigo enxergar isso através do benchmarking e aí suas decisões são potencializadas na melhor direção, né? Então, através dessa análise, então, consigo fazer um melhoramento do meu projeto. Quais são as etapas do benchmark? Então, planejamento. Então, buscar, né, uma possível empresa que tenha uma boa gestão da inovação. Coleta a informação, então, através dessa empresa que é referência em gestão da inovação, faço a comparação. E aqui, então, né, a possível análise SWOT. E faço as adequações. E aqui, nesse caso, vai vir, então, a adequação em cima do meu projeto. Então, processo de finalização do projeto, de um programa de boas ideias e inovação para a empresa Evolution. Por final, preciso ainda ter critérios de controle e avaliação. Então, dentro da gestão da inovação, que é o meu objetivo, né? Então, quais são os critérios que eu preciso incluir para obter boa qualidade e bons resultados durante o planejamento? Eu preciso, então, criar, né? Então, esse padrão de desempenho conforme o objetivo organizacional. E é isso, então, que Carolina precisa realizar. E agora, já finalzinho quase da nossa aula, espero que vocês estejam gostando da nossa aula, né, da nossa segunda aula de função administrativa, especificamente sobre o planejamento. Quem tiver dúvidas, comentários, fique à vontade, a professora adora uma participação. E nesse sentido, então, vamos ali ao quadro também uma pergunta para que vocês possam responder. Quais são os princípios para conseguir a inovação em uma empresa, tá? Então, quem fez a atividade hoje, né? Aula atividade, então texto ali que eu coloquei um bom exemplo aí, falar de tudo aquilo que nós trabalhamos, quem sabe, né? Então, de repente, sai um insight em cima desse trabalho ou de qualquer outra ideia, seja, então, participe, então, fico à disposição. Até daqui a pouco.
Olá, então voltando aí a nossa interação, né? Então, quais são os passos, né, que a empresa ela deve seguir aí para poder ter a gestão da inovação? Então, como eu expliquei para vocês, a gestão da inovação, primeiro princípio, quem traz a inovação são as pessoas, mas, né, não basta apenas pessoas criativas dentro da empresa, tá? Então, claro, né? Então, hoje, quando a gente fala assim, olha, então, a gestão da inovação, muitas vezes, principalmente empresas de tecnologia, elas precisam estar amparadas, principalmente dentro da estratégia organizacional, né? Então, precisa ter aí como um dos princípios da estratégia, até para poder crescer. Como que eu faço para crescer, né? Então, como que as empresas, o que as empresas precisam fazer para crescer ou para alcançar algum objetivo organizacional? Através da inovação, a inovação é que faz com que os consumidores agreguem valor, né? Então, a empresa trazem lucro e assim por diante. Então, essa é a importância da inovação dentro das empresas. E para isso, né, então, cria uma estrutura necessária. Se as pessoas criam inovação, então, criar todas as condições necessárias, tanto amparar as pessoas, desenvolver as capacidades inovativas das pessoas, né? E criar aí toda uma estrutura organizacional no sentido de, né? Então, uma cultura organizacional que facilite um bom líder, estar amparado estrategicamente, tudo isso é necessário, então, para a gestão da inovação, ok? Então, agora vamos ali à parte da recapitulação da nossa aula e, então, falando aí, então, planejamento. E quando falamos de planejamento, precisamos ver a questão da atuação do gestor. Todo gestor, então, né, ele faz uma boa gestão através dos processos administrativos. Teoria clássica de Fayol, 1916, então, Fayol já, naquela época, ele falou que o gestor, ele precisa, né, então, exercer o processo administrativo. E o processo administrativo correspondem 4 funções importantes e uma com relação, né, uma tem relação com a outra. Planejar, organizar, direcionar e controlar, tá? Então, indo ali ao quadro, então, a importância da teoria de sistemas. Professora, como assim a teoria de sistemas, né? Então, para que você possa planejar bem, né? Então, qual que é a importância da teoria de sistemas? A teoria de sistemas surgiu mais ou menos em 1960, né? É aonde, então, os gestores e principalmente os teóricos perceberam que, né? Então, tudo aquilo que está lá fora influi. O que está lá fora da empresa, professora, que influi dentro da empresa? Economia, a parte legal, né? A pandemia, o comportamento de consumo, o que acontece tecnologicamente lá fora, tá? E o movimento como um todo da sociedade, né? Então, tudo isso, a percepção de que a sustentabilidade hoje é importante, tudo isso faz com que, né, durante o meu planejamento, eu tenho que considerar tudo que acontece lá fora, perceber as tendências, as suas influências e incluir, então, no meu objetivo organizacional. Então, voltando ali novamente ao quadro, né? Por isso, então, uma outra teoria, administração por objetivos. Administração por objetivos nada mais é do que tudo isso que nós estamos falando, né? Então, durante o planejamento que se estabelece o objetivo organizacional, né? Então, missão, visão, valores e tudo isso, então, ela precisa chegar para toda a organização, né? Quer dizer, então, as pessoas lá em cima decidem, então, a tipologia, né, então, da organização, aonde, então, a alta administração decide quais são os rumos da empresa como um todo, isso vai chegar a nível departamental e também a nível operacional, todo mundo precisa entender esse objetivo, né, então, para que esses objetivos sejam cumpridos. E aí, então, voltando novamente, então, quais são as ferramentas de gestão que favorecem o planejamento? Para fazer análise ambiental,
Então, benchmarking, né? E também análise SWOT. Faça avaliação externa e também avaliação interna, né? E eu preciso sim também, então, de algumas ferramentas de gestão que me favoreça, né? Então, avaliação interna e nesse sentido um bom sistema de informação gerencial, tá? E também, né, quem sabe aí utilizar, né, então, ferramentas de gestão como o Seis Sigma que me possibilita, então, melhoramento contínuo, principalmente oferecer qualidade, né? Então, para crescer estrategicamente, precisa estar amparado por bons modelos de gestão, principalmente a gestão da inovação. Ok? Então, hoje, finalizando a nossa aula, próxima aula, vamos falar de organização. Estabeleci um objetivo durante o planejamento, preciso organizar conforme o que foi estabelecido durante o planejamento. E é isso que nós vamos falar. Obrigada aí, então, pela sua audiência. Até a próxima aula.